O dia que eu fiquei presa no elevador com o garoto que eu odiava e agora somos casados. Eu estava indo para a aula de matemática, pensando em como eu odiava o garoto que sentava na minha frente, o Lucas. Ele era o rei da arrogância e eu era a rainha da irritação. De repente, o elevador parou e eu fiquei presa. E, para piorar, o Lucas estava lá, com aquele sorriso irritante no rosto. No início, foi um desastre. Nós dois tentando consertar o elevador, gritando e reclamando. Mas, depois de um tempo, começamos a rir da situação. Ele começou a fazer piadas ruins e eu não pude evitar de rir. Ele disse que eu era a única pessoa que ele conhecia que conseguia fazer uma careta mais feia do que a dele. Eu respondi que ele era o único que conseguia fazer um sorriso mais irritante do que o meu. Aos poucos, a tensão foi diminuindo e começamos a conversar. Descobrimos que tínhamos mais coisas em comum do que eu imaginava. Nós dois odiávamos o café da cantina da escola e amávamos o mesmo tipo de música. Ele até me fez rir com uma imitação de um professor de história. Quando o elevador finalmente abriu, nós dois saímos e percebemos que o mundo lá fora estava diferente. O sol estava brilhando e as pessoas estavam sorrindo. E, de repente, eu vi o Lucas de uma forma diferente. Ele não era mais o garoto arrogante que eu pensava que era. Ele era fofo. Começamos a conversar mais, antes que eu percebesse, estávamos namorando. E, sim, 6 meses depois, estávamos casados. Quem diria que o garoto que eu odiava se tornaria o amor da minha vida? E, até hoje, quando eu penso no elevador que nos uniu, eu não posso evitar de sorrir. Foi o pior dia da minha vida, mas também o melhor. O dia que eu fiquei presa no elevador com o garoto que eu odiava e agora somos casados. Eu estava indo para a aula de matemática, pensando em como eu odiava o garoto que sentava na minha frente, o Lucas. Ele era o rei da arrogância e eu era a rainha da irritação. De repente, o elevador parou e eu fiquei presa. E, para piorar, o Lucas estava lá, com aquele sorriso irritante no rosto. No início, foi um desastre. Nós dois tentando consertar o elevador, gritando e reclamando. Mas, depois de um tempo, começamos a rir da situação. Ele começou a fazer piadas ruins e eu não pude evitar de rir. Ele disse que eu era a única pessoa que ele conhecia que conseguia fazer uma careta mais feia do que a dele. Eu respondi que ele era o único que conseguia fazer um sorriso mais irritante do que o meu. Aos poucos, a tensão foi diminuindo e começamos a conversar. Descobrimos que tínhamos mais coisas em comum do que eu imaginava. Nós dois odiávamos o café da cantina da escola e amávamos o mesmo tipo de música. Ele até me fez rir com uma imitação de um professor de história. Quando o elevador finalmente abriu, nós dois saímos e percebemos que o mundo lá fora estava diferente. O sol estava brilhando e as pessoas estavam sorrindo. E, de repente, eu vi o Lucas de uma forma diferente. Ele não era mais o garoto arrogante que eu pensava que era. Ele era fofo. Começamos a conversar mais, antes que eu percebesse, estávamos namorando. E, sim, 6 meses depois, estávamos casados. Quem diria que o garoto que eu odiava se tornaria o amor da minha vida? E, até hoje, quando eu penso no elevador que nos uniu, eu não posso evitar de sorrir. Foi o pior dia da minha vida, mas também o melhor.